a faixa de Gaza está sendo atacada por Israel. Israel está sendo atacado pela faixa de Gaza porque a guerra está lá, eminente. Todo mundo está vendo. Vamos saber um pouco mais sobre este assunto. O Nélio está lá em Israel neste momento e eu já vou falar com ele agora. Coloca para mim na tela o meu convidado. Nélio, boa noite. Olá, muito boa noite. Prazer em estar com vocês. Prazer em ver-vos. Shalom, Iftov. Que a paz do Senhor nos acompanhe em todo momento. O meu nome é Nélio Silva, sou originalmente de Israel. Nascido, criado, cumpri o meu serviço militar. Tenho neste momento 53 anos. Sou militar, não na reserva, mas sim reformado das Forças Armadas Israelitas. O Nélio aceitou o convite, eu já quero agradecê-lo. Muito obrigado por ter aceito para vir falar, principalmente para os brasileiros. Os brasileiros escutam as mais diversas histórias, motivos que deixam as pessoas sem acreditar. Daí eu lhe pergunto, por que os dois estão guerreando? Bom, embora seja uma história um pouco longa e tenhamos que recuar muito tempo na história para chegar a esse momento, eu vou dizer o seguinte, embora sem a concordância de muita gente, que é assim, os dois países, Israel e os palestinos ou Palestina, não estão em conflito. Ou seja, nem os israelitas são intolerantes com os palestinos, muito menos os palestinos são intolerantes com os israelitas. Nós temos grupos associados que foram criados expressamente com uma ideia antissemita na altura, e eu não quero me alargar muito por enquanto neste assunto, que desejam a inexistência de Israel, mas não só em Israel. Israel é de autodeterminação de povo, ok? Estamos a falar dos judeus, estamos a falar de um povo que foi, obviamente, perseguido, continua a ser perseguido. Existe um antissemitismo no mundo que existe há séculos e séculos passados, e na realidade nenhum israelita se ofende com a presença de um palestino. Eu pessoalmente fui militar, estive nas fileiras das Forças Armadas Israelitas, e a verdade é que eu cumpri serviço militar com muçulmanos palestinos e israelitas. Estamos falando ao vivo com o Nélio, lá de Israel. Você acredita que esses grupos armados de terroristas, que são tratados assim, não reconhecem Israel como um governo legítimo? Não, como qualquer grupo terrorista, nunca vai reconhecer Israel como um governo legítimo. Eles não reconhecem nem o governo palestino como um governo legítimo. Eles não têm pretensões políticas. Vamos ser diretos ao assunto. Então, o governo do Brasil, o governo federal brasileiro, em uma nota emitida esta semana, ele colocou como se fosse o bandido, o israelita, e aqueles grupos armados que estão aterrorizando a vida da nação lá de Israel, como os bonzinhos. Como você avalia? Primeiro que tudo, vou expor a minha opinião, que tem a ver com a minha opinião política e social. O governo do Brasil se assumiu essa posição, estando no pleno direito de assumir a posição que queira assumir, não representa 100% dos brasileiros. Vamos olhar para a questão de que eu tenho muitos concidadãos e conterrâneos, e vamos falar
religiosos meus em São Paulo, no Rio e no Brasil. O governo pode negar, o governo brasileiro, no caso, pode negar o que o governo quiser negar. Agora, que o Hamas, e isso eu não tenho dúvidas e não tenho problemas em dizer, tanto o Hamas como o Hezbollah não representam o povo palestino, não representam o povo palestino. Eles têm o povo palestino sequestrado, literalmente. Mas está aí, está à mostra, e o Hamas não representa os palestinos. Eu entendi sua posição. Tem uma pergunta que eu gostaria que você respondesse a todos os brasileiros e a todos aqueles que assistirem a esta entrevista em todo o nosso planeta. Você acha que aqueles terroristas, estão ou não estão fazendo barbáries com famílias, mulheres e crianças? Eu vou pôr a coisa da seguinte forma. Pretendo um bocado de tempo. Estes são os 5 dedos da minha mão. E eu vou dizer assim: quem é que já teve de se esconder em bunkers pelo toque de sirenes de mísseis a atacar a sua região? Quem é que é afetado por ataques indiscriminados e antissemitas em qualquer parte do mundo? Quem é que teve, em algum momento, que chorar o falecimento, o sequestro ou a desgraça de um familiar ou de um amigo? Quem é que, sem dúvida, tem que olhar para cima do ombro cada vez que sai à rua? Quem é que não se sente seguro em momento nenhum e não se vai sentir seguro enquanto grupos como o Hamas e o Hezbollah não desaparecerem? Estes são os meus 5 dedos. Então, ele teve uma didática diferente ao modo dele, mas o fato é que eles estão fazendo atrocidade com mulheres, com crianças, estão por conta, de fato, eu posso até sofrer sanções, eu posso até ser punido, mas eu vejo estes terroristas, esquerdistas. Daí você vai falar o seguinte: o que tem a ver a esquerda com a direita nesse momento, Lázaro Gomes? Tem tudo a ver. A esquerda, mundo afora, apoia esse tipo de atitude de bandidagem. Traz para mim o meu convidado. Coloca para mim na tela meu convidado. Traz junto comigo lá. A esquerda do mundo, mundo afora, todos apoiam a bandidagem, esse tipo de atrocidade com mulheres, estupros, degolar, inclusive crianças, e ainda tem governo, e o meu governo defendendo esse tipo de atitude. Eu me sinto envergonhado, Nélio. Eu, enquanto brasileiro, eu me sinto envergonhado de ler uma nota do governo brasileiro em que fala que o seu povo, Israel, é um terrorista. E aqueles que estão armados apenas para matar, e na maior covardia, são vítima dos israelenses. Então, eu fico contrariado, eu fico muito, digamos assim, sem palavras. Mas eu gostaria muito de pedir ao Nélio, que está lá em Israel neste momento, nesta terça-feira, para deixar uma mensagem para todos do mundo, mas principalmente para aqueles que querem a paz. Olha, o que eu tenho a dizer ao resto do mundo
não sei se serve de exemplo ou não. É muito simples. Quem busca paz tem paz. Quem busca guerra tem guerra. Eu não sou de esquerda, sem verdade, sou conservador, mas a verdade é uma e única. Deixem-se de narrativas. Não existe relatividade. Não há que relativizar o crime. O crime está aí. É feito de factos. E contra factos não há argumentos. Nélio, você que já atuou enquanto militar, piloto de avião, o caça, você é um profundo conhecedor dos exércitos. Israel está em desvantagem na sua concepção ou Israel tem condições sim de combater a estes ataques lá do Hamas? Eu vou pôr a coisa da seguinte forma. A finalidade de Israel neste momento é exterminar o Hamas. Temos tido ataques no norte de Israel por parte do Hezbollah, a partir da Síria. Temos tido incursões a partir do Líbano. E temos defendido as nossas fronteiras em relação a esses dois países. Não temos problemas nenhuns em defender a nossa gente e mais, não temos problemas nenhuns em defender os palestinos que se encontram a sofrer com necessidades e não é porque Israel lhes pôs em necessidades. É porque o Hamas não lhes permite sair das zonas de conflito para usá-los como escudo. Mas a realidade é uma e única. Nós só temos um caminho. Gog e Magog é simplesmente eliminar indivíduos ou inativar indivíduos que pertençam a essas organizações terroristas que o único que fazem é manter o seu próprio povo refém. Em que é que um combate militar contra civis beneficia o povo palestino? Nós estamos a ver durante anos e anos, e isso é comprovável, uma doutrinação das crianças palestinas da região de Gaza, patrocinada pelas Nações Unidas, okay? Em que lhes é ensinado como matar judeus. Nélio, Israel já esperava essa atitude do governo brasileiro? Yitzhak Rabin sabe bem quem é o vosso presidente e o vosso governo. Uma pena. Okay? Não Uma foi, pena. Não foi por acaso que em 2010 ele foi considerado por Yitzhak Rabin mesmo, na altura da Prime, como um anão diplomático. Eu gostaria muito, enquanto brasileiro, enquanto jornalista que sou, pedir desculpas a vocês pela atitude do nosso governo, que é um governo parceiro de ditadores, comunista, e está claro, as atitudes e ações do governo brasileiro deixam claras as vontades que eles têm de se tornar comunistas. De fato, a gente pede desculpas a vocês por tudo, porque o nosso governo, neste momento, está nos envergonhando de novo. Perdão a vocês em nome de muitos brasileiros e brasileiras que não queria que o governo dissesse que Israel é terrorista. Então, a gente só queria a paz, e eles, pelo jeito, não querem paz. Pedimos desculpas mais uma vez e acredito que eu falo em nome da maioria dos brasileiros e brasileiras. Pois bem,
falando como israelita. Eu agradeço o facto das desculpas serem apresentadas, embora eu acho que não seja necessário, porque eu conheço a índole e o coração do povo brasileiro. Afinal de contas, eu sou casado com uma esposa brasileira. Eu sei que a índole dos brasileiros não é essa, mas devo dizer que as verdadeiras vítimas deste conflito não são só os judeus ou os israelitas, são os palestinos também. E nós temos que ter noção de separar grupos como Hamas, Hezbollah, Al-Fatah e ISIS do povo que eles dizem representar, mas que não representam. Nós temos 1,5 bilhão de muçulmanos no mundo. Só cerca de 20% são radicais. Isso quer dizer que dentro de 1 bilhão, o máximo serão 300 milhões radicais. O remanescente dos muçulmanos que seguem o real Alcorão não estariam de acordo com isto se não fossem doutrinados para tal. Ou seja, a narrativa e a doutrina têm que passar. Já chega do politicamente correto. O politicamente correto está com Deus. Não está com o homem. E é o que eu posso dizer. Você faria um pedido ao governo brasileiro em nome do seu povo ou você vai se abster? Eu sou capaz de fazer um pedido ao governo brasileiro em nome do povo todo da Palestina, porque se o governo brasileiro for avaliar bem, tem que entender que os judeus também são povo da Palestina. Antes de 1936, antes da Segunda Guerra Mundial, nós éramos chamados de palestinos na Europa. Pelo que o povo palestino não representa só muçulmanos, representa todas as pessoas originárias da região da Palestina. Defendam o que é certo, defendam a vida. Não defendam o crime ou os meios para atingir os fins. Não existe isso. Não criem narrativas em relação a isso. Obrigado por ter participado com a gente aqui na TV Serra da Mesa, do programa Goiás em Foco. Estamos falando mais ao norte do estado de Goiás, aliás, o médio norte do estado de Goiás, Brasil. Falando com o Nélio, que está lá em Israel neste momento, nesta terça-feira. E eu quero te agradecer mais uma vez. Vai com Deus, que Deus proteja você, sua família, e que os terroristas desistam de judiar, de maltratar o seu povo. Felicidades, vai com Deus. Shalom, Adonai. Que fiquem com Deus vocês também. E que Deus nos proteja a todos. Assim seja. Falamos então com Nélio, ele que está lá em Israel. A faixa de Gaza é um risquinho, é uma faixa, de fato, viu, Washington Ribeiro, nosso diretor, é uma faixinha bem insignificante, e que esta insignificância da faixa de Gaza seja abolida do planeta, assim como o próprio Nélio diz, a intenção de Israel é exterminar com aqueles que só pensam na maldade. TV Serra da Mesa. Essa é nossa.